Bom dia, amadinhos, queridinhos de Jesus. Tudo bem com vocês? E aí, como é que tá esse domingo? Tá bom? Tá tudo na paz, na graça do Senhor? Então, louvado seja Deus por isso, né? Estamos nós aqui mais uma vez com a nossa revistinha, nosso manual, né? Dos juniores, para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para falar pra gente, né, gente? Vamos fazer uma oração para começar. 1, 2, 3 e já. Senhor Deus, muito obrigada, Pai Altíssimo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos do Teu amor. Pai querido, nos conduz nesta lição de hoje. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e muito obrigada por tudo. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Olha, hoje nós vamos aprender sobre um assunto que a gente já estudou, né? Sobre um homem, o nome dele antes era Saulo, né? Saulo de Tarso. Então, ele perseguia muito os cristãos. Pensa num homem que perseguia as pessoas. Não, vocês não vão conseguir imaginar quão grande era a perseguição de Saulo com as pessoas. Ele conseguiu até ordem dos sacerdotes, dos maiorais, para poder perseguir e prender os cristãos e condenar os cristãos e matar os cristãos. Vocês sabem por quê, gente? Olha só. Porque ele não acreditava em Jesus. Ele achava que Jesus era mentiroso, que tudo aquilo que Jesus falava não era verdade, e ele perseguia todas as pessoas que acreditavam em Jesus. Era um horror, gente, um horror. Mas vocês não sabem de uma coisa, um dia ele teve um encontro com Jesus. Gente, um encontro daqueles assim, em espírito e em verdade. Ele encontrou com Jesus no caminho que ele ia para a cidade de Damasco. Jesus apareceu para ele e olha, este homem se transformou de perseguidor implacável. Ele passou a ser, depois que acreditou em Jesus, que passou a aprender sobre Jesus, a estudar sobre Jesus, a estar ali em espírito com Jesus, procurando as verdades e certificando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida como ele é, né? Então ele se entregou à causa de Jesus e daí então o que aconteceu? Ele que passou a ser perseguido. A história inverteu. Olha só, gente, vamos constatar isso na Bíblia, né? Porque nós temos aqui sempre apostos a nossa Bíblia e a nossa lição de hoje que fala sobre este homem que de um grande perseguidor, ele foi um grande pregador da palavra do Senhor. Toda essa história se encontra no livro de Atos, né? Mais precisamente essa a gente vai encontrar em Atos, porque na nossa lição hoje, né, a base está em Atos 9, 1, 31. Vamos lá procurar na Bíblia para a gente poder ir se familiarizando cada vez mais com a palavra de Deus? Então vamos lá, paciência, procurando, com calma, né? A gente vai acabar encontrando. Quem já encontrou, quem não encontrou, vamos procurar, vamos lá. Olha, vamos confirmar aqui em Atos 9, do 1 em diante, como foi essa conversão de Saulo. Porque depois que ele se converteu, olha que interessante, ele passou a se chamar Paulo, porque Saulo era nome do perseguidor e Paulo agora tinha um outro nome por grandes e bons motivos. Amadinhos queridos de Jesus. Então vamos lá testificar na palavra. A conversão de Paulo. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, né, do Senhor Jesus, assim homens como mulheres, os levasse
presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz veio do céu e brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Gente, de quem era essa voz? E caindo por terra, ouviu essa voz. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu. Ok, então depois a gente continua lendo mais um pouquinho, né? Gente, Saulo, então, ele era um dos jovens mais promissores do judaísmo. Ele se lançou totalmente na tarefa de perseguir os cristãos e destruir completamente a seita cristã. E ele, recebeu até a autorização do sacerdote para procurar discípulos de Jesus e destruí-los e levá-los a Jerusalém a fim de prendê-los, de serem julgados, de serem castigados. Olha que homem cruel e horrível. Mas ele não contava que nessa ida dele para procurar esses cristãos para prender, e judiar, ele tinha autorização do sacerdote e ele foi, Quando ele estava se dirigindo, para Damasco, que era o lugar que ele ia, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, que nós lemos agora, E foi completamente transformado, Porque o poder do Senhor transforma. E transformou completamente a sua vida. E ele se converteu, Paulo se converteu, viajou para a Arábia, onde ficou por 3 anos meditando na palavra do Senhor. Ele ficou meditando, gente, sobre todos os ensinos de Jesus. E olha, que eu vou falar para vocês que é bom a gente notar que Paulo, ele não começou a vida cristã sozinho, porque primeiro vieram pessoas que ajudaram ele, Primeiro foi Ananias, depois foi Barnabé. Foram pessoas usadas por Deus para orientar ele. E quando a gente orienta uma pessoa, um servo de Deus orienta uma pessoa, a gente está discipulando essa pessoa, Então, os discípulos vão estar ensinando, discipulando as pessoas para poderem andar certinhos no caminho do nosso Jesus. Vocês notem, amadinhos, que Saulo, mesmo ele sendo perseguidor, Mesmo ele sendo cruel, Jesus odiava ele? Não, Jesus amava Saulo. Jesus tinha um plano para a vida de Saulo. Por isso que Jesus falou com ele. E esse poder somente Jesus tem para transformar as pessoas e mudar a vida das pessoas, revelar a vontade de Deus. Era isso que ele estava fazendo com Saulo. Jesus mandou Saulo, de propósito, ir a Damasco e esperar instruções sobre o que fazer. Quando Saulo se levantou do chão, não podia enxergar. Quando ele caiu no chão, quando viu aquela luz, ele não podia enxergar, estava cego. Os companheiros de viagem, que estavam acompanhando ele, levaram-no pela mão até Damasco. E lá, Saulo ficou sem comer e sem beber por 3
longos dias. Ele somente orava. E aí é onde entra Ananias, que foi um discípulo que Jesus mandou para ir até Saulo e orar por ele, para que ele voltasse a enxergar, porque a coisa foi tão tremenda, tão impactante, que ele perdeu a visão. E aí esse discípulo chamado Ananias foi lá para fazer uma oração que era para Saulo poder ver novamente. Aí o que Ananias fez? Imediatamente, mesmo com medo, né? Porque ele tinha medo, né? Porque Saulo sempre perseguiu os cristãos, né? Vai que ele chega lá e Saulo mata ele, né? Mas ele, mesmo com medo, ele foi. Quando Ananias chegou onde Saulo estava e disse o recado de Jesus, Saulo voltou a enxergar. Jesus tinha, como eu falei, gente, um plano especial para a vida de Saulo. Isso a gente encontra falando sobre essa bela transformação em Atos 9 e 15. Olha só, gente, vamos lá confirmar Atos 9 e o versículo 15. Procurando aqui na minha Bíblia, procurem aí na Bíblia de vocês, Atos 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, era essa a missão que Jesus tinha dado a Paulo, ele ir e pregar o evangelho. Gente, olha só que interessante esse plano especial que Deus, que Jesus tinha para a vida de Saulo. Porque desde aquele encontro que Saulo teve com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Não, nunca mais foi aquele Saulo horroroso que ele era, gente. Ele deixou de ser perseguidor, ele deixou de judiar dos cristãos e trocou tudo isso para ser servo de Deus. E Saulo também passou, olha só, a usar o nome, né, o nome que ele tinha de origem romana, que era Paulo, para pregar aos gentios, aqueles que não acreditavam no nosso Deus. Por onde Paulo viajava, gente, ele anunciava Jesus, o Filho de Deus. E nessas viagens, olha só como a coisa inverteu. Ele era perseguido, ele era espancado, ele foi preso, tudo por causa do nome de Cristo. E o Senhor Jesus cumpriu o que prometeu na vida de Paulo. Fez dele um instrumento para anunciar o evangelho por aquela região toda. E a igreja de Jesus cresceu muito, porque Deus usou a vida de Paulo para isso. Agora, gente, eu pergunto para vocês já tiveram um encontro especial com Jesus? Que mudou a sua vida? Não é porque a gente é adolescente que a gente não vai ter nosso encontro com Jesus. Jesus é Jesus para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os idosos, para os adultos, para todos. Então, nós, quando precisamos do Senhor Jesus, a gente tem que buscar Ele por algum problema que a gente tem, por alguma necessidade que a gente está passando, a gente tem que buscar Jesus em espírito e em verdade. E aí o que acontece? Jesus fala com a gente, é onde a gente tem esse encontro com fé, né? Que a gente tem que ter. A gente tem esse encontro com Jesus e Jesus torna tudo possível, transforma a nossa vida, né? Segundo a sua vontade. Talvez ainda você não tenha visto uma luz forte, igual Saulo viu, né? E também nunca tenha ouvido uma voz, né? Igual aquela de Deus, chamando pelo nome, né? De Saulo, Jesus chamando pelo seu nome. Mas você entende que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Ele morreu uma morte de cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia e teve um encontro maravilhoso com os seus discípulos para salvar a vida
da humanidade, Jesus fez tudo isso, gente. E Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus teve um encontro maravilhoso com Paulo. Ele pode ter um encontro maravilhoso com nós. Agora, Ele quer fazer da gente, de mim, de vocês, de todos, não importa a idade, um instrumento para pregar a palavra dele, qual Ele fez com Saulo. Transformou a vida totalmente, né? Ele quer ter nas mãos dele você, eu, para falarmos sobre a palavra de Deus. Mas se ainda acontecer de você, alguém que você conhece, ainda não confessou para si mesmo que Jesus, e para Deus, confessar para si e para Deus, principalmente para Jesus, que você se arrependeu dos seus pecados e que você quer ser um servo do Senhor Jesus, se você ainda não se arrependeu, se você ainda não pediu isso para Jesus, faz isso agora, né? Todo momento é o momento da gente estar com Jesus, porque Jesus é o único caminho, né? Jesus é aquele que nos tirou do pecado, pagou um preço muito alto pelas nossas vidas. E nós temos que reconhecer, gente, o grande poder de Deus para salvar as vidas, mesmo as vidas mais difíceis, mesmo aquelas pessoas mais ronas, mesmo aquelas pessoas mais incrédulas, assim como era Paulo. Hoje em dia está cheio de gente assim nesse mundo, terrível da gente poder falar com elas ofendem a gente, mas o que a gente faz? A gente clama o nome de Jesus e o Senhor Jesus tem poder para transformar até essas pessoas mais difíceis, né? A gente tem que desejar também ser transformado e depois ser usado por Jesus. E a gente tem que o tempo todo testemunhar de Cristo, mesmo para essas pessoas difíceis. Essa é a palavra do nosso Deus, essa é a mensagem de Jesus, meus amadinhos, porque Jesus, antes de tudo, Ele nos amou primeiro e nós amamos a todos como nós amamos a nós mesmos. Nós temos que fazer isso, usar essa frase no presente, amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Por quê? Porque Jesus nos amou primeiro, senão a gente nem amor a gente tinha, né, no coração. Então, meus amadinhos de Jesus, é isso aí. A nossa aulinha termina aqui, né? Vamos orar a Deus, pedir para Ele cuidar das nossas vidas, nos dar força, coragem, ânimo, disposição e prazer para trabalhar na sua causa. Tá bom, lindos? Olha, fiquem aí com Deus. Um domingo maravilhoso para vocês. Vocês sabem que eu amo vocês dentro do meu coração, mas vocês também sabem que Jesus ama muito mais. Um bom dia. Desamor, indiferença, o medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, com medo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me
transforma o pecador, traz paz a gente. Amor de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados. Sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado num toque, num olhar. Porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou. Porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou. Porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto. Multiplico, oro e reparto.